Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão aqui. Não pode ser aí. Obrigada, pastor Paul. Muito obrigada. A gente sabe que num sábado, a família em casa, os filhos, marido e tal, é desafiador. Mas que bom que vocês vieram. Tiraram um tempo para vocês, né? Um tempo para se assentar aos pés daquele que pode nos ensinar, nos transformar, nos curar, nos renovar, né? E é tão lindo quando a gente vê todo o interesse de Jesus em trabalhar no nosso coração. Mas precisa de ter essa iniciativa, de se acertar aos pés dele. Exatamente como na história de Maria e Marta. Marta queria servir Jesus e o serviço de Marta era importante. Ela estava empenhada em servir o Mestre, em alimentar ao Senhor Jesus e aos discípulos. Mas Maria, segundo o próprio Jesus, escolheu a melhor parte, que era se aquietar aos pés dele e aprender dele. E quando a gente aprende do Senhor, a gente se aproxima dele. E quando a gente se aproxima dele, ele pode trabalhar no nosso coração, aliviar as nossas cargas, curar os nossos medos, os traumas que carregamos, às vezes, trazendo lá da nossa história de origem, da nossa infância. E é isso que o Senhor tem para cada uma de nós nessa tarde. Amém? Eu queria que, sem mais delongas, vocês abrissem a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Marcos, o capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 29. Marcos 1, a partir do verso 29. E eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. Ela pode ser um pouquinho diferente da sua, mas não se preocupe, é a mesma palavra, ok? Só que às vezes quem tem dificuldade de concatenar o que está ouvindo e o que está lendo, então preste atenção, tá bom? No texto. A partir do verso 29 de Marcos, capítulo 1, o texto diz assim: Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Vamos até aí, ao verso 34. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa tarde e nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine aquilo que está no seu coração e que o Senhor não fale apenas na nossa coletividade, mas que o Senhor fale com cada mulher aqui, com cada uma de nós, que nos assentamos nessa tarde aos seus pés, particularmente. Que o Senhor fale conosco todas e que o Senhor fale com a gente, particularmente. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é tão interessante porque a gente vê claramente como o Senhor está interessado em todas as áreas da nossa vida. E ele sai do seu lugar de ensino, a sinagoga, dentro daquela cultura. Antes de existirem as sinagogas, né, só se adorava, só se reunia para ler a Torá no templo. Mas aí aconteceu o exílio, a destruição do templo, e o povo foi levado cativo naquela primeira diáspora, né? O povo foi levado para a Babilônia, né? E ali eles desenvolveram então esses lugares de reunião que eram as sinagogas. Na sinagoga eles não falavam só da lei, da Torá,
né, das Escrituras, mas eles falavam também de todos os assuntos. Por exemplo, na sinagoga se resolviam também questões da comunidade, né? Então, quando a gente chega lá em Cafarnaum, onde esse episódio aconteceu, a casa de Simão Pedro ficava ali em Cafarnaum, e a gente vê os resíduos, né? O sítio arqueológico da sinagoga, a gente vê que era perto, né? O lugar onde eles se reuniam para ensinar. Então, certamente, Jesus estava na sinagoga ensinando, quando sai dali, e a poucos metros, talvez uma distância daqui até lá na entrada da igreja, é mais ou menos essa distância da sinagoga para a casa de Pedro, talvez um pouco mais. Mas, assim, no instantinho você está na casa de Pedro. E aí, ele chega lá e encontra a sogra de Pedro acamada. E logo eles relatam, olha, a sogra de Pedro está deitada, está acamada, e com febre. O que é a febre, gente? A febre funciona no nosso corpo igual um termostato, né? A febre não é o problema. A febre está apresentando um problema, né? Ela está apitando que tem alguma coisa errada no corpo que deve ser olhada, deve ser observada. Então, tem algumas pessoas que têm uma condição, uma enfermidade, que não sente dor e que não dá febre. Então, para você diagnosticar uma doença é muito mais difícil. Pessoas que não sentem dor, por exemplo, as crianças quebram os ossos e não se descobre imediatamente. Então, a dor pode ser uma bênção e a febre pode ser uma bênção. Ela está apontando que tem alguma coisa errada. E Jesus, então, vai até essa mulher, vai até onde ela está. E ele segura na sua mão. E ele a levanta. E ela imediatamente é curada. E imediatamente ela responde àquilo que recebeu, passando a servir Jesus. E a casa dela vira um lugar de cura. Porque no final daquele mesmo dia, as pessoas começaram a trazer. Curou a sogra, então tem mais gente para ele curar. E foram trazendo à casa dela mais pessoas para serem curadas e mais pessoas para serem libertas de demônios. E Jesus fez grandes coisas ali. Quando a gente chega hoje lá, em Cafarnaum, tem um octógono construído em volta dessa casa. E isso era uma maneira do Império Romano evidenciar que algo sobrenatural aconteceu naquela casa. Hoje são só ruínas, né? Mas o octógono está lá, em volta da casa, que era um casebre, gente. As casas em Cafarnaum eram casebres mesmo. As pessoas entravam ali para dormir. A vida era muito do lado de fora, né? A vida era muito externa. Comiam juntos, era uma vila de pescadores. Então, as casas, a gente vê claramente pelas estruturas que estão no chão, que elas são, assim, às vezes, 3 por 3 metros, 4 por 4. Né? No calor, eles dormiam em cima do telhado. É uma vida muito simples e muito curioso quando a gente pensa do rei do universo, vivendo daquela maneira tão modesta e fazendo coisas tão extraordinárias numa casa tão pequena e tão simples. Muito bem. Nós, assim como a sogra de Pedro, também na vida apresentamos alguns sintomas de febre. O problema não é o que a gente apresenta, mas o que causou a nossa febre. Então, uma evidência de febre na nossa vida pode ser, por exemplo, um sentimento de rejeição. Aquela mulher que sempre está tentando fazer alguma coisa para impressionar alguém. Aquela mulher que se sente validada só quando ela faz alguma coisa, quando ela realiza alguma coisa, quando ela constrói alguma coisa. Ela precisa de provar para as pessoas que ela deu certo, que ela é inteligente, que ela é capaz, que ela é bonita, que ela é magra, que ela... tantas coisas. O problema é isso? Não. Esse é só o sintoma. Essa é a febre. Outras mulheres apresentam uma febre diferente, a febre da ira. Então, aquela mulher briguenta, onde ela chega, tem uma confusão. Ela fala assim, não, o problema é o seguinte, eu sou muito sincera.
Eu sou muito sincera, eu sou muito honesta, eu sou muito direta, entendeu? E aí essa pessoa ela fica se justificando para tentar explicar o temperamento do cão que ela tem. Aí a gente, né, põe a culpa na personalidade. Não, é o meu temperamento, quem gostar de mim vai ter que gostar de mim assim, né? E é aquela pessoa difícil. Mas é só febre. Aquilo ali tem alguma estrutura por trás. Ninguém é assim só por causa do temperamento. Outras são aquelas que se sentem vítimas. Então, quando tem alguma coisa na igreja e o nome dela não é lembrado, ninguém me valoriza. Pastor passa por ela, não cumprimenta. Pastor não me cumprimentou. Cumprimenta todo mundo na igreja, mas não me cumprimentou. Fulana fez aniversário, não me chamou. Não me convidaram para o aniversário. E aí, ela está sendo honesta na dor dela. Não é mimimi. Ela tá doendo nela mesmo. É muito fácil, a gente chama de mimimi aquilo que não dói em nós, né? Então, quando ela está falando isso, ela está sentindo mesmo. Mas o que acontece com essa mulher? Ela vê tudo maior, tudo numa dimensão maior do que realmente é. E outra, por que as pessoas têm que chamar todo mundo para o aniversário? Está tudo bem ela não te chamar. Está tudo bem, isso não te faz menor. Você só não é tão chegada, tão íntima. E intimidade, gente, é igual sapato, não força, não. Se não é seu número, não força. Vai te machucar. E vai arrebentar o sapato. Então, relacionamento é uma coisa que a gente não impõe, né? As coisas fluem de uma maneira natural, gostosa, livre, né? Quando começam essas cobranças no relacionamento, não me convida, não me chama, isso é febre. O que será que aconteceu na história que está evidenciando esse tipo de sentimentos? E a gente podia passar aqui à tarde enumerando tantas coisas que se manifestam principalmente no meio de mulheres. Por quê? Porque nós sentimos as coisas diferentes dos homens. Os homens são mais pragmáticos, mais diretos, mais descolados, né? Um homem chega para o outro e fala assim: nossa, cara, você tá feio demais. Careca, que barriga é essa? Ainda bem que seu menino não te puxou sua mulher, né? E aí eles falam assim: você que tá feio, você acabou, cara, você acabou. Em 10 anos você tá velho, cara. E aí eles se abraçam, um bate no outro. E quando eles se separam, falam assim: cara, é gente boa pra caramba. A mulher é assim: ai, meu Deus. Ai, fulano, o que foi? Fulano, tá vindo ali. Ai, eu não tô arrumada adequadamente. Ela vai me ver desse jeito, sem maquiagem. Oi, fulana. Que bom te ver. Tudo bem? Você tá linda, tá ótima. Ai, você também, você tá ótima. Que bom te ver. Você casou? Não casei. Mas eu estudei, formei, sou advogada. Mas que bom, você formou. Eu casei, né? Não estudei, mas eu casei, tenho 3 filhos. Ai, que lindo, que bacana, né? Bacana. Então tá bom te ver também, querido. Tchau. Ai, que vaca. Falsa. Desde o tempo de colégio que é assim, tem que exibir. Eu estudei, sou advogada. Tão diferentes, né? Só, gente, que o Senhor, Ele nos ama assim, do jeito que a gente é. Mas Ele nos ama o bastante para nos transformar. Para curar a nossa febre. Mais do que curar a nossa febre, extinguir o motivo da febre. Curar, ir lá na raiz do problema. Ir lá no cerne da questão. O problema é que nós, mulheres, lidamos com às vezes, o temperamento, as dores da alma, porque para nós dói mais, porque nós somos seres mais emocionais. Isso é maravilhoso por um lado, mas isso nos custa um preço pelo outro lado.
né? Como a gente sente tudo com intensidade, a gente também sofre mais. A gente também fica mais vulnerável a sentir raiva, a sentir inveja, se sentir rejeitada, né? Se sentir vitimizada, não valorizada. E a gente, às vezes, quer passar por cima de todo mundo, não precisa de ninguém. A gente constrói um muro ao nosso redor para ninguém mais nos ferir. E também, na mesma proporção que as pessoas não nos ferem, nós também não conseguimos amar genuinamente e nos dar pelos outros como o Senhor nos chamou para nos dar. Então, a gente se isola no nosso estado. E quem se isola não se cura. Não se cura. Então, o Senhor nos formou, sim, Ele nos fez mulheres mais sensíveis, mais emocionais, com um propósito, né? Nos deu mais palavras do que deu para os homens, no sentido de nos fazer ser educadoras, ensinarmos, aconselharmos, acolhermos. O Senhor nos formou de uma maneira assombrosa, maravilhosa. Ele olha para o homem e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Por isso que quando a mulher morre, em 6 meses ele casa com outra. E não é porque ele é safado, é porque a pessoa que organiza a vida dele morreu. E ele não consegue ficar sozinho. Quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, ele está falando sério. Agora a gente se ressente, principalmente se a defunta era nossa amiga. Né? A gente já fala, safado, sem vergonha. A outra, minha amiga mal esfriou no túmulo, já está aí casado com outra. Mas foi Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. João Luz, presta atenção, se eu morrer, você não vai casar com qualquer sirigaita, não. Eu já falei com ele vê, se eu casar, você vai buscar de Deus uma esposa do Senhor. Não vai casando com essas meninas que vai dando de cima, não. Porque tem isso também. A mulherada, na carência delas, já vai consolar o viúvo no velório. A gente sabe de cada história que só Jesus na causa. E a gente pensa, não, na igreja evangélica não acontece isso, não. Ô, gente, o joio e o trigo tá junto. Cuida de ser trigo, tá? Cuida de, se você é joio, vai virando trigo, em nome de Jesus, tá bom? Mas, dentro da igreja, temos pessoas em vários níveis de relacionamento com Deus, em vários estágios de adoentamento, cada uma com uma história, cada uma com uma vivência. Mas o Senhor está interessado em vir ao nosso encontro do mesmo jeito que Ele foi ao encontro da sogra de Pedro. Ela não chamou por ele. Ela não veio até ele. Ele foi até ela. Ele ficou sabendo que ela não estava bem. E ele foi até ela. E essa é a boa notícia. Jesus veio até nós. Nós herdamos o pecado. Então, nós já nascemos em pecado. Nós podemos não ter a consciência, naqueles primeiros anos, do nosso estado pecaminoso. Mas nós já nascemos em pecado. Você vê, às vezes, uma criança de 2 aninhos, ela não sabe nada sobre pecado, mas você já vê o pagãozinho que ela é. Quando ela não tem uma coisa que ela quer, ela sabe fazer birra. Ninguém ensinou. Já veio na natureza dela. A obstinação, a teimosia. Né? Algumas crianças, desde muito cedo, manifestam e todo mundo fala assim, ai, que gracinha, tem uma personalidade tão forte. Pecador precisa de Jesus. Nós já nascemos assim. Né? Por quê? Porque nós herdamos o pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Então, quando Deus fala com eles que tinha limites para aquilo que eles iam fazer e eles não dão atenção, Deus fala claramente, vocês não vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dele, vocês morrerão. Gente, isso não é história de carochinha. Eu acho maravilhoso quando a ciência acaba evidenciando o que a Bíblia já nos conta, né? Recentemente teve uma descoberta aí da ciência de que todos os seres humanos surgiram de uma única mulher. Olha isso, que coisa linda, né? Que coisa linda, a ciência confirmando. Toda a raça humana, as etnias diferentes, tudo surgiu de uma única mulher, de um único DNA original. Né?
E desse DNA original, gente, nós herdamos a queda. Foi por isso que Jesus foi enviado. Porque nós não conseguimos reparar a nós mesmas. Nós não conseguimos salvar a nós mesmas. Nenhum homem e nenhuma mulher conseguem salvar a si mesmos. E a lei evidenciou isso. Quando Deus tira o povo do Egito, leva o povo para Canaã, leva primeiro o povo para o Sinai e se apresenta ao povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Por quê? Porque o povo foi para o Egito, quando José desceu para o Egito, foi governador do Egito, teve fome em Israel, e toda a família de José desceu. Jacó, seu pai, que já era chamado de Israel, e todos os seus irmãos, e ali eles se estabeleceram no Egito e ficaram ali 400 anos, exatamente como Deus disse a Abraão que isso ia acontecer. Deus falou muito antes a Abraão, olha, eu vou te dar uma descendência, essa descendência vai ser levada ao Egito, lá no Egito eles vão peregrinar por 400 anos, mas eu vou livrá-los com mão forte. Então, toda a narrativa bíblica é tão maravilhosa quando a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai entendendo isso e a gente vai vendo o plano de redenção de Deus. Ele funda um povo para no meio desse povo vir o Messias e desse Messias todos nós nos tornarmos descendentes de Abraão. Uns pelo próprio nascimento, pela própria origem, e outros porque nós fomos enxertados na videira através de Jesus Cristo. Então hoje nós somos um só povo, povo de Deus, gentios e judeus. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, agora já não há mais nem judeu, gentio ou grego. Agora não há mais diferença entre homem e mulher. A porta foi aberta para que todo aquele que crê seja salvo. Amém. Então, salvo de nós mesmos, salvo do nosso estado de queda, de condenação. Já nascemos separados de Deus e Jesus veio e se tornou a porta que nos leva de volta para Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele está falando o caminho, o artigo definido. Então, só Jesus tem o poder, pelo seu sangue e sacrifício, de nos reconciliar com Deus Pai. Então, gente, isso não é sobre religião, isso é o que a Bíblia nos apresenta, que Deus fez para ter a humanidade redimida e, se voltando para Ele, viver o plano A. Voltar a viver na presença dEle, em comunhão com Ele, como era antes da queda. E temos uma promessa de que Ele vai voltar e vai nos tomar para si. E vai enxugar dos olhos toda lágrima. E a dor não mais existirá, e a morte não mais existirá. Enquanto aguardamos, Ele deseja que nós andemos na presença dEle. Andemos em íntima comunhão com Ele. E é através dessa comunhão com Ele é que nós somos curadas. Das dores do passado, da história de família, da descendência, às vezes maldita. Ah, o meu pai matou minha mãe, meu avô espancava minha avó, agora eu sou infeliz no casamento também. Sabe, gente, a gente vai repetindo os erros dos nossos pais, e a gente vai se vitimizando, e a gente vai pensando, não, Deus escolhe o outro lá, eu não. Então, em alguma coisa nós estamos aprisionadas, a febre está evidenciando que tem alguma coisa errada com a gente, mas a gente não trata a raiz. Não adianta a gente tentar arrancar fruto podre, fruto mirrado, fruto estragado, se você não entender qual é a doença que a árvore tem. Se você não afofar a terra em volta, às vezes até transplantar a árvore de uma terra para outra, colocar um remédio adequado, tratar a essência da árvore, a raiz da árvore, para que os frutos, então, sejam viçosos, sejam saborosos, sejam saudáveis. Então, essa rixa, esse temperamento difícil, essa tribulação, essa inveja, que você não quer sentir, mas sente, essa competição, essa cobiça, essa insatisfação. Eu sou insatisfeita com o que eu sou, com o que eu tenho, eu sou insatisfeita com a minha família, para mim tudo do outro é melhor. Gente, isso é febre. A gente precisa de ir na causa. E o Senhor precisa de entrar ali. E a gente precisa deixar Ele curar o que está causando a febre. Então Jesus veio. Ele já entrou na casa. Ele encarnou e se aproximou. Por isso chama Emanuel.
Deus conosco. Só o ato da encarnação, gente, é uma demonstração imensa de amor. Porque ele se despiu de toda a sua glória e habitou entre nós. Por 30 anos, Jesus ficou anônimo, sendo filho, sendo irmão, sendo servo, aprendiz. Por isso que quando ele se manifesta como Messias, não tinha o crédito de quem vivia com ele. Como assim que ele pode ser o Messias? Como assim? O filho da primogênito da Maria, do José. A gente conhece os irmãos dele, as irmãs dele. Está aí, vivendo a vida como a gente está. Como assim o Messias? Porque na cabeça dos judeus, gente, o Messias era aquele que iria resgatar o povo da opressão de Roma e iria constituir novamente Israel como um poder político. Era esse Messias que eles esperavam, que os tirasse da escravidão de Roma, que restituísse a eles a glória dos dias de Salomão e de Davi. Mas não era esse o Messias que veio. Veio para reconciliar com Deus toda a humanidade, inclusive eu e você. E através dessa reconciliação, transformar a nossa maneira de ser, de existir. O Senhor não quer que a gente permaneça como a gente... Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Só os vintages vão entender, né, gente? Muitos anos atrás. Mas o fato é que o Senhor não. Por isso que ele fala aqui, você precisa nascer de novo. Você nasceu da carne. Agora você precisa nascer do Espírito. E quando você nasce de novo, então você começa uma nova vida. Mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente não nasce de novo. A gente vem para o grupo social. A igreja, que tem um povo legal, uns nem tanto. Tem um povo amoroso, receptivo, mas também tem a fofoqueira. Mas os legais são melhores, são mais numerosos. Então a gente releva os chatos. E aí você começa a frequentar as reuniões. Aí você gosta da música, você gosta do ambiente. A palavra, ela traz vida para o seu coração, ela traz encorajamento para você. E é tão gostoso, às vezes você chega aqui pesado, coração doído. Aí o pastor dá uma palavra, aí você sai consolada, alegre. Ai, que bom, foi bom vir no culto hoje. Que palavra doce, que palavra boa. Deus me ama. Que bom. Aí você vai para a sua vida, para a sua casa. E na terça-feira, quem você é de fato começa a voltar. É igual aquele boneco dos postos de gasolina, né? O ventão entrando, quando desliga aquela maquininha embaixo... Tem muito crente vivendo assim. Então o que eu vou fazer? Então eu vou no culto da terça, da quinta, vou começar a trabalhar, entendeu? E aí abraça a obra do Senhor, entendeu? Por quê? Você está fugindo da sua vida. Você está fugindo da sua raiz adoentada. Você está querendo ignorar a febre. E o ativismo na igreja, o ativismo religioso, também é febre. Nós precisamos de identificar a nossa doença, gente. Aquilo que realmente o Senhor quer tocar na nossa vida. Porque Ele está pronto. Ele está pronto. Ele veio até nós. Ele nos disponibilizou o Espírito Santo. Mas Ele já veio até nós, Ele já está na casa. Mas Ele não ficou só na casa de Pedro. Ele foi até a beira da cama. E ele tocou na mão. Chegou próximo o suficiente para tocá-la. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ele não precisou tocá-la.
Ela tocou na veste e saiu vida dele para ela. Você imagina ele vindo em direção e a outra pegou Jesus desprevenido. Mas a sogra de Pedro não. Ele foi em direção a ela. E ele não pôs a roupa dele nela, passou o manto nela. Ele pegou a mão dela. Ele segurou a mão dela. A vida passa para a gente. Mas você tem que segurar na mão de Deus. Você tem que segurar. E deixar que Ele te levante. Mas como é que a gente faz isso? A gente se rende. A gente procura. A gente se abre. A gente se coloca no ambiente prontas para recebê-lo. Receber o seu toque, receber a sua vida e permitir que Ele nos levante. O que nós estamos tentando fazer quando a gente vem para um grupo social é que a gente mesmo faz uma obra de reforma em nós. A gente mesmo muda o verniz. Então, às vezes, você está toda arrebentada por dentro, você se sente inferior, você está infeliz na sua vida familiar, seu casamento está quebrado, mas você põe uma fantasia de vitoriosa, de maravilhosa e faz uma foto no Instagram. Vem para a igreja sorridente, fala, paz do Senhor, mas só você sabe quando você põe a cabeça no travesseiro. Mas tem gente que vive a vida assim. Uma vida de fachada. E eu vou te dizer, se você não dá atenção para a febre e não buscar as causas da doença, essa doença vai tomar conta de você e pode até te matar. A gente tem que entender os alertas que a gente está dando. Quando a gente estoura com uma pessoa, uma luz está piscando. Quando a gente não tem paciência com ninguém, quando a gente vê todo mundo como ruim. Todo mundo é ruim, ninguém te entende, todo mundo está contra você, você se vitimiza. Oh, vida, oh céus, oh azar, tudo na minha vida dá errado. E isso é febre, está tudo dando sinal de que tem alguma coisa profunda que está gerando esses sentimentos em você, mas na maioria das vezes nós não damos atenção para a febre. E não deixamos Jesus fazer o que Ele precisa fazer. Minhas queridas, na minha infância, eu fui molestada sexualmente durante cerca de 8 anos. Eu comecei a ser molestada por um tio quando eu tinha 3 anos de idade, pelas minhas contas. Eu era um bebê. E esses abusos se seguiram até em torno ali dos 10, 11 anos, quando Jesus entrou na nossa casa. E eu contei para os meus avós o que estava acontecendo, meus avós não acreditaram em mim. Mas meu avô me pôs para dormir no canto da cama dele, de noite. E quando meu tio veio me tocar de maneira indevida, eu belisquei a perna do meu avô por debaixo do cobertor, ele acordou, viu, então ele conectou os fatos. Os abusos cessaram aí. Isso fez um estrago enorme na minha maneira de enxergar a vida, enxergar o casamento, enxergar Deus, enxergar o sexo masculino, né? Isso altera tudo. E aí, eu era uma menina que vivia batendo em todo mundo na escola. Minha mãe foi chamada na escola não sei quantas vezes. Por quê? Porque eu sempre estava largando o braço no menino. Febre. Aí o diagnóstico é, que menina terrível, que menina chata, que menina briguenta. Aí é isso que Satanás quer, que você receba os rótulos. E aí você vai internalizando isso. Eu sou isso mesmo. Eu sou difícil, eu dei muito trabalho, eu tenho um temperamento terrível. E é isso que Satanás quer. E através desses rótulos, ele vai te manipulando. Ele vai te manipulando. E aí você estoura com todo mundo, sua raiva. Eu me lembro uma vez que eu já era casada com o João. Já era crente há muitos anos.
E a gente estava num tipo um parque ecológico, assim. E aí uma menina veio, caminhando com um cachorro grandão, que, se eu não me engano, era um dálmata, alguma coisa assim. Era um cachorro de raça, muito bonito. E ela veio andando com ele, assim. E eu fiquei impressionada com o cachorro. E comentei em voz alta, meu Deus, olha o tamanho desse cachorro, parece uma vaca. E a menina, ela recebeu isso como uma ofensa. Ela com as febres dela, eu com as minhas. Aí ela me disse um desaforo, não sei o que ela foi, falou assim, o que é isso? Quem me desacatou? Eu fui para cima dela. O que é? Qual que é o seu problema? E o João, Helena? Não, é ridícula. Eu estou falando que o cachorro é uma vaca, eu não estou xingando o cachorro, não. O cachorro é bonito. O problema é a dona dele. Nunca vi a mulher na minha vida. O João com o olho desse tamanho olhando para mim. Meu Deus, com quem que eu casei, Jesus? E nos primeiros anos de casamento, febrão. Até que a gente chega um dia e a doença te derruba. A febre te põe de cama. Você não consegue levantar. Você não consegue reagir. Você pede para morrer. Você se acha inadequada, não amada, abandonada por Deus, você culpa todo mundo, seu pai é culpado, sua mãe é culpada, seu tio, sua avó, a menina da vaca, e aí vai. Todo mundo é culpado. Aí Jesus entra, pega na sua mão e fala, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. O Senhor nos levanta, Ele nos cura. Aí Ele vai acendendo os quartos escuros do nosso coração e vai mostrando onde que está o problema, a raiz. E aí eu comecei a ver que eu sentia um sentimento de desamparo. Por que minha mãe e meu pai não impediram o abuso? E aí o Espírito Santo, eu comecei a contar para Jesus, Senhor, tudo que vinha na minha mente, é tipo assim, como se, quando eu me expus para essa cura, quando eu entrei no meu quarto todo dia para buscar a Deus, porque eu não estava aguentando mais viver de cama, de febre, quando eu me abri para Ele, falei, Senhor, eu não aguento ser essa pessoa que eu sou, eu não aguento mais ter problema com a minha ira, eu não aguento mais ter inveja de tudo que os outros têm, eu não aguento mais, Senhor, eu não quero ser essa pessoa reativa, briguenta, invejosa, me cura, me mostra. É tudo que ele precisa, honestidade e rendição. E aí eu ia para a presença dele, me ajoelhava no meu quarto, fechava a minha porta e chorava na presença dele. Falava, Deus, me cura. E aí eu comecei a lembrar de coisas lá do meu passado. E o Senhor também começou a me lembrar das coisas boas, porque é o seguinte, parece que você tem um bloqueio de memória boa. Você só lembra de coisa ruim do seu passado. E eu me lembrei que muitas vezes eu estava com o meu abusador e foi a voz da minha mãe que me livrou de algo pior. Foi a minha mãe me procurando. Leninha, cadê a Leninha? Que fazia ele sair correndo. Então não aconteceu algo pior, como uma violação, um estupro, por exemplo, porque a voz vigilante da minha mãe não me perdia de vista. E quando ela me perdia de vista, imediatamente ela já saía gritando meu nome. E certamente isso me livrou de coisas muito piores. E aí eu comecei a ver as coisas boas, os livramentos que Deus deu. Mesmo no meio de tantas coisas ruins, tinha coisas boas, tinha um cuidado protetivo de Deus. Ele tinha traído os meus pais aos pés dele. Por causa disso eu fui para a igreja. Por causa disso eu estava ali pronta para ser curada. Eu não precisava continuar do jeito que eu estava. Então você precisa se abrir, minha linda. Você precisa de parar de se conformar com a sua febre. E chamar isso de temperamento. Virtude do caráter.
Nós temos temperamentos, né? Tem o colérico, tem o sanguíneo e tal. Ok, Deus nos deu temperamentos distintos. E Ele não vai mudar a sua personalidade. Ele não vai mudar. Eu nunca vou ser uma mulher assim, meiga, falando baixinho, discreta. Não sou essa mulher. Mas não sou a que eu era. Porque o meu temperamento é governado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai formando em nós Cristo. As pessoas falam assim, Deus quer me ver feliz. Não, Deus quer te ver parecido com Jesus. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi outorgado para formar em nós as virtudes do Filho primogênito. Para sermos semelhantes ao nosso Pai Celestial. Termos o DNA dele implantado em nós novamente. E vivermos como vivíamos antes da queda. Em plena comunhão com Deus. Como Jesus disse em João 15, enxertados na videira. A vida da videira passando para a gente. Deus nutrindo o nosso caráter, nossa personalidade, controlando os nossos instintos, nossas vontades. Governando, reinando, sendo Senhor. Mas nós chamamos Deus de Senhor, mas não nos submetemos a Ele. Sabe, é daí que vem a história. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque a gente chama Deus de Senhor, mas a gente não se submete a Ele. A gente não obedece a Ele. O apóstolo Paulo, muitas vezes, nas suas cartas, se apresentando, ele falava, Paulo, servo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. Minha vida está rendida a Jesus Cristo. Ele me governa. Sabe por quê? Ele pode me governar, porque Ele me ama com amor infinito, pagou um alto preço por mim. Ele nunca vai me abusar. Ele nunca vai usar de autoritarismo. Ele nunca vai me machucar. Se eu pedir a Ele pão, Ele não vai me dar pedra. Se eu pedir a Ele peixe, Ele não vai me dar cobra. Ele me ama com amor imenso. O suficiente também para me corrigir. Para tratar o meu temperamento. Para dizer, você não está pronta para ter isso. Como nós fazemos com os nossos filhos pequenos. Quando eles querem pular do segundo andar. Deus é amoroso o suficiente para não nos dar tudo o que nós queremos. E quando a gente começa a confiar nesse amor, a gente se entrega em confiança plena. E permita que Ele acenda os porões mais escuros da nossa alma para fazer a faxina que Ele precisa fazer. E aí nesse processo o Senhor me levou a perdoar. A me lembrar das coisas boas que Ele proveu no meio da adversidade. Uma das coisas boas que Deus proveu para mim, vai para a cruz, João Lúcio, foi o João. Tinha que ser o João. Não podia ser nenhum outro homem. E é tão lindo, porque o João perdeu o pai dele aos 9 anos de idade. O João tinha 9 anos, ele estava no carro com o pai dele, teve um ataque do coração. E morreu instantaneamente. Com 33 anos de idade. O João tinha uma história. E eu tinha outra. E o Senhor nos reuniu. E tudo que eu não gostava em mim, o João gostava. E ele começou a me afirmar e me dizer isso. Hoje eu entendo que era mais do que o João. Era Deus me curando, usando o João como uma ferramenta. Me afirmando. Derramando palavras de cura. Um homem me abusou. O outro foi um instrumento de cura. Então, aí a gente vai percebendo os cuidados de Deus. Às vezes não é um marido. Às vezes é uma amiga. Às vezes é uma missão. Uma causa. Que te dá, sabe, a consciência de que Deus tem algo lindo para você. Novo. Vivo.
E que a grandeza no reino é muito diferente do que é a grandeza nesse século. Deixa ele te levantar da cama. Deixa ele chegar perto o suficiente, pegar na sua mão, te erguer, para que essa febre te deixe. Eu não brigo mais na rua. Mas o meu temperamento está aqui. Tem dia que dá uma vontade de brigar. Aí Jesus fala, mansa, mansinha, você é parecida comigo. Não volta, não ressuscita a Eva não, fica quieta aí. Porque o velho homem, gente, sempre vai querer voltar. Nossa velha natureza, ela sempre vai querer voltar a governar, a dominar. Por isso que nós temos que crescer no espírito. E para isso, gente, a gente tem que chegar perto. O que você precisa fazer para se aproximar de Deus? De fato. A igreja é muito importante. A vida em comunhão, o ensino, é muito importante. A gente não vive avulso, não. Deus fez a gente para viver em comunidade. Um ajuda o outro, um fortalece o outro, com toda a problemática que a gente tem aqui dentro. É igual família. Sabe aqueles irmãos que te atormenta? Pois é. Mas seu irmão, de fora não vem bater, não. Quem bate nele é você. É meu irmão, ninguém taca a mão nele. A igreja tem problema? Tem. Tem gente imperfeita? Tem, inclusive você. Tem gente decepcionante? Tem. Você já decepcionou tanta gente, sabia? As pessoas criam expectativas. A gente pensa que a gente arrasa e só que o outro decepciona a gente. Não, nós também somos decepcionantes. Então, essa habilidade de perdoar, de permanecer, de andar a segunda milha, a túnica, a capa, a gente entregar, isso faz parte da cristandade. Pedro negou Jesus, quando ele ressuscitou, ele fala com Pedro e com os outros, que eu vou ter com eles diante na Galileia. E quando ele encontra com eles naquela praia, ele fala, e aí Pedro, tu me amas? Ele podia falar, vagabundo, hein Pedro? Pedro, você é cabeção demais, Pedro. Eu te chamei para mais perto de mim, Pedro. Nos top 3 você estava, Pedro. O Judas, tudo bem, já esperava isso dele, sempre amou a bolsa. Agora, tu, Pedro. Foi isso que ele fez, gente? Não. Ele não vem para a gente com acusação. Quem acusa é o diabo. Ele vem com a gente com proposta de reconciliação. Proposta de cura. Proposta de te tirar do estado que você está, o estado febril que você está. E te dar vida nova, e te fazer caminhar. Mas para isso você tem que permitir que Ele trabalhe em você. E para Deus trabalhar em nós, a gente tem que chegar perto. Para alguém arrumar o seu cabelo, você não tem que ir no salão? Ou a pessoa tem que ir na sua casa? Não dá para fazer cabelo online. Não dá. Unha também, não dá para fazer online. O médico não consegue te operar online. Ele pode até te operar via laparoscopia. Mas tem um homem guiando, mexendo dentro de você, um médico, uma pessoa entendida, fazendo aquela cirurgia. A gente precisa chegar perto. Deixar Deus chegar perto. Imagina se a sogra de Pedro rola para a cama, enfia debaixo da cama. Não põe a mão em mim não, que eu estou com febre. Sai daqui, Jesus. Tem mulher que faz isso. Ainda põe a culpa em Jesus, entendeu? Está queimando de febre por causa das dores que te aconteceram na sua história, na sua jornada. E aí Jesus entra no quarto para te levantar da cama e você fala assim, não põe a mão em mim não, que o senhor é culpado. O senhor permitiu isso. É tudo sua culpa. Tem mulher que culpa Deus. Teve um tempo que eu culpei Deus. Até que o amor dele, maior que o meu pecado, maior que a minha dor, me alcançou. E aí, para eu deixar ele me sarar, eu cheguei perto. O que você está fazendo hoje, na sua vida, para chegar perto de Deus? Pensa aí. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela estava falida, considerada imunda pelo judaísmo.
A Bíblia não fala se ela era casada ou se ela era solteira, mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, 12 anos de hemorragia era motivo para divórcio. E era motivo para nunca se casar. Então, em todas as áreas, ela estava quebrada. Em todas as áreas, ela estava enferma. Mas ela se meteu no meio da multidão até tocar em Jesus. Porque ela tinha certeza que se ela chegasse perto o suficiente, conseguisse tocar na orla da veste dele, que ela seria curada. Tem uma parte que cabe a nós, queridas. Tem uma atitude que é nossa. A minha maior convocação, o meu chamado, a voz que clama dentro de mim, a mensagem que eu carrego é: volte a se relacionar com Deus. Ou comece a se relacionar com Deus. O que a gente faz na vida tem que ser consequência de nós estarmos conectadas a Deus. Porque a gente inverte as polaridades. A gente começa a trabalhar para Deus pensando que isso nos justifica. Nós não somos justificadas pelas obras. Trabalhar para Deus não te torna filha. Deus não veio fazer recrutamento profissional. Deus veio te atrair, te adotar e te fazer viver como filha. Mas às vezes isso vai demandar correções, disciplina. Sabe? Um pai, uma paternidade, ela é completa. Pai dá limite. Pai que ama dá limite. Pai que ama fala: não, vai não. Pai que ama fala: espera. Se você tiver isso tudo muito fácil, isso vai deformar o seu caráter. Se um bom pai terreno faz isso, imagina um pai perfeito que é Deus. Agora, ele é um pai absolutamente protetor, que ama plenamente, inteiramente, completamente. E já provou que ama. Deus não precisa provar mais nada para a gente, ele já provou. Nós é que precisamos de aceitar o convite, de nos aproximarmos e de parar de viver na superficialidade da religião. Onde nós nos justificamos a nós mesmas, olhando para a nossa vida e falando: não, até que eu sou boazinha. Não faço igual a Helena, chamar cachorro de vaca. Misericórdia. Eu não sou essa mulher. Sou tranquila, mansa. Meu temperamento me favorece. Não grito com meu marido. Todo mundo gosta de mim. Até que eu estou bem. Casei virgem. Nunca adulterei. Não roubo. Dou os meus dízimos, minhas ofertas. Você se justificando. Trapo de imundícia a nossa justiça, gente. Trapo de imundícia. Por quê? Porque às vezes nós somos muito condescendentes com o nosso pecado. Muito duros com o pecado do outro. Nós enxergamos o pecado de todo mundo, mas não tratamos o nosso. Igual o mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. Tem um dente estragado, fedendo tudo, você não vê nada. E ainda fala mal dos outros. Nossa, fulano tem um CC. E essa é a nossa cultura. O que dá mais like no mundo gospel? Site de fofoca. Por quê? Você tem que ver uma vida perebenta de alguém para você se sentir melhor, mais limpinho. Mas eu quero te dizer, só de você consumir esse tipo de conteúdo, definitivamente, isso não te torna mais limpinha. Nós precisamos da graça de Deus, queridas, todas nós, começando em mim, todas nós. Precisamos do perdão, precisamos, sabe, de lavar os nossos pés todos os dias. Sabe aquilo que Jesus falou com os discípulos? Vocês não precisam tomar banho, vocês já estão limpos. Quando Pedro fala: então, não lava só os pés, lava as mãos, a cabeça. Você não precisa, Pedro, eu já te limpei, eu já te perdoei, eu já te resgatei, eu já te alcancei. Então basta os pés. Porque os pés estão caminhando nesse mundo. Então a gente vai errar. Santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que se lava todos os dias. O nosso erro, o nosso pecado é um acidente, não é algo intencional que a gente vai buscar.
E à medida que nós caminhamos com o Senhor, nos aproximamos dele, ele vai nos erguer da cama, ele vai pegar a nossa mão, ele vai nos atrair, ele vai tirar a febre, porque ele vai curar o que causa a febre. Então não vai apresentar mais nem doença, nem sintoma. Você começa a caminhar em liberdade, o suficiente para servi-lo. Deus nos transforma para nós nos tornarmos agente de transformação. Deus não transforma a gente só para a gente ficar orgulhosa, só para a gente ficar dando testemunho. Oh, minhas irmãs, Deus me resgatou, Deus poderoso. Olha como é que eu sou filhinha de papai. Não. Ele quer nos nutrir, nos curar, nos transformar, para que a gente se torne como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não foi isso que ele falou para a mulher na beira do poço? Nós vamos falar sobre isso na segunda parte. O Senhor não quer apenas te restaurar. Ele quer alcançar toda a sua casa. Ele quer tocar naquelas pessoas que Ele colocou rapidamente ao seu redor. Sabe as pessoas com as quais você trabalha? Elas não estão na sua vida por acaso. Deus quer alcançá-las através da sua. Sabe aquela pessoa que você encontra com ela todo dia? Sabe aquela vizinha abençoada? Pois é, ela não está na sua vida à toa. Tem um propósito. Essas pessoas que passam pela nossa vida, tem umas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar, para ser ferramentas dele na nossa vida. Mas tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nós nos tornarmos bênção na vida delas, para nós nos tornarmos um referencial de amor na vida delas. Mas a gente vive tanto num mundo que só quer receber. E o Senhor não nos fez só para receber. Ele nos fez para receber e passar adiante. Receber e passar adiante. Receber e passar adiante. Lá em Israel, o mar da Galileia recebe água e joga água. Alcança o Rio Jordão e vai até o Mar Morto. E lá no Mar Morto, morre. Porque o Mar Morto só recebe, mas não manda para lugar nenhum. E isso é tão interessante, gente, que o Mar Morto está secando. O Mar Morto está baixando o nível de água do Mar Morto. E ele só recebe. Não é curioso isso? A árvore não dá fruto para si mesma. As flores não perfumam para si mesmas. Os passarinhos não cantam para impressionar uns aos outros. Tudo na natureza ministra, compartilha, alivia. A natureza fala sobre o Criador, o caráter de Deus. E qual é o propósito de nós como parte da criação? É só reter, receber para reter? Não. Ela se levantou e imediatamente começou a servi-los. Eu fico curiosa para saber exatamente o que ela fez. Uma comida? Arrumou um lugar assim para Jesus descansar? Afofou uma cama, umas almofadas? Lavou os pés dele? A gente não sabe, a Bíblia não fala detalhes. Mas ela fez algo por eles. Ela retribuiu. Ela agiu. Ela intencionalmente serviu. Deixou seu leito de enfermidade e passou a imediatamente servi-los. E é isso que Deus quer para a gente. Porque enquanto nós servimos os outros, nós também somos manutenedoras, fazemos a manutenção da nossa cura. O egoísmo nos coloca de novo no lugar do adoentamento. Mas quando a gente compartilha a vida, quando a gente visita alguém no hospital, quando a gente fica do lado de alguém que está padecendo uma enfermidade que precisa ali do nosso alívio, da nossa presença, você tira o olho do seu umbigo, dos seus problemas, para de maximizar o que não é para ser maximizado, começa a valorizar a vida. Quando a gente passa a olhar além do nosso próprio umbigo.
Então, servir o outro também é uma maneira de nós nos mantermos curadas. Imediatamente a sogra de Pedro fez isso. Ela, sabe, você já viu pessoas que assim, ficaram enfermas, já melhoraram, mas continuam fazendo drama? Ah, eu ainda não melhorei completamente. Ela está andando normalmente. Aí chega alguém, ai, tudo bem, fulano. Os dramáticos, né? Ela não fez isso. Ela falou, ah, Jesus, aqui, eu já estou curada, mas eu fiquei muito tempo de cama, assim, nossa, está dando uma tontura. Aqui, vocês podiam fazer uma canjinha para mim, né, já que vocês estão aí. Eu estava doente agora mesmo. Não. Ela se posicionou imediatamente, começou a fluir, começou a servir. E aí, gente, a gente não sabe o que aconteceu naquele serviço, naquele vucu-vucu, se a notícia rolou. Ah, ele curou a sogra de Pedro. Você viu? Não, aconteceu lá dentro de casa agora. Nós saímos da sinagoga, entramos lá em casa. A minha sogra estava doente lá. Aí Jesus foi lá, pegou ela, levantou da cama, está lá, boa que nem um coco. E aí o que faz? Atrai. Atrai. As multidões começaram a ir. O povo começou a ir na casa de Pedro. A casa de Pedro é desse tamanho. Imagina a romaria na porta. Senha. Né? Vamos lá, vamos lá. O mestre está curando. Cai dentro. Virou um verdadeiro centro de reabilitação a casa da sogra de Pedro. E ali Jesus fez abundantemente. Na vida dela, da dona da casa. E na vida de todos aqueles que foram até a sua casa. É isso que Deus quer fazer de você. Curar a sua vida, tirar essa febre, curando a enfermidade real, te levando a perdoar, renovando a sua memória, te levando a entregar os fardos que você está carregando, que você não dá conta deles. É tempo de sair da superficialidade da religião, de conhecer o Deus a quem você diz que serve, que ama, de se aproximar, de fazer alguma coisa, de ser intencional em conhecer a Deus e permanecer conhecendo. A gente não lê a Bíblia só uma vez, não, gente. A gente lê e relê, e relê, e relê, até Ele vir buscar. Porque enquanto eu estou esperando, eu estou conhecendo. Lá em Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então a vontade de Deus é que você seja frutífera. A vontade de Deus é que você pratique boas obras, mas que isso venha como consequência da sua proximidade com Ele. Porque senão você vai parecer mais com o fariseu, que faziam boas obras, mas só para receber a aprovação dos homens, enquanto recebiam a reprovação do alto. Que a gente se abra para sermos alcançadas nas nossas dores mais íntimas. Eu não sei quais são as suas. A história que você carrega, a tragédia que te atingiu, o abandono, o alcoolismo, a traição de um marido, de um cônjuge, um filho nas drogas. Eu não sei o que te aflige. E isso está gerando em você tanta febre, tristeza, angústia, revolta, insatisfação, murmuração, indignação, sentimento de que você não é amada por Deus, incredulidade. Tudo febre. E o Senhor precisa de tocar naquilo que Ele precisa tocar. Te levando a entender que nós estamos no mundo, que no mundo nós temos aflições, mas que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele pode não te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Ele vai estar com você, Ele vai te sustentar. E mais, Ele vai fazer com que essa situação difícil que você está vivendo hoje, que você não consegue ver o fundo do túnel, Ele vai fazer com que isso seja transformado em vida e em bênção.
Porque Ele faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí presta atenção aí, daqueles que amam a Deus. E amar a Deus, gente, não é cantar música de amor, não é vir na igreja, dar o dízimo, a oferta. Amar a Deus é obedecê-lo em tudo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então cuide de amar a Deus, querida. Cuide de amar a Deus com a sua obediência. E para obedecer você tem que conhecer. O que Ele requer de você? O que é obedecer a Deus? O que Ele espera de você? Abra sua Bíblia e descubra. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nessa tarde, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola e que acende a luz na nossa mente. Que o Senhor trabalhe em nós, como o Senhor fez na vida da sogra de Simão Pedro. Que o Senhor entre no quarto da nossa vida. Que o Senhor nos tire dessa febre, da ira, da indignação, da incredulidade, do desânimo, do abatimento, da mornidão, da preguiça, do sintoma, Senhor. Revele a causa, cure a nossa raiz, ajude quem precisa perdoar a perdoar. Ajude a quem precisa pedir perdão, pedir perdão. Ajuda quem precisa pagar uma dívida, pagar uma dívida. Ajuda aquele que precisa entregar, aquela que precisa entregar, entregar. Vai no cerne das nossas questões, Senhor. Vai lá no âmago, vai lá no fundo da nossa alma e cura a nossa raiz. Restaura a nossa essência. Nos toma pela mão e nos levanta para não vivermos mais para nós mesmos, mas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninos.